Olá, me chamo Poliana Martins de Ávila e sou aluna do sexto período do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Ouro Preto. Gostaria de lhes apresentar meu projeto de iniciação científica aprovado no edital 26 de 2019, Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica da UFOP, primeiro semestre, cujo título é Pães de Fermentação Natural e Industrial, Aspectos Tecnológicos e Microbiológicos, que está sendo orientado pela professora doutora Patrícia Aparecida Pimenta Pereira e co-orientado pela professora doutora Silvia Mendonça Vieira. Como o projeto é extenso, optou-se por apresentar uma fração de tal, cujo tema é Avaliação da luminosidade da crosta e do miolo de pães de leite de fermentação natural e industrial. Os participantes da pesquisa são eu, Poliana Martins de Ávila, a mestranda Janaína Gomes dos Santos, o aluno de iniciação científica Flávio Santos de Assis e Rodrigo Schmidberger, as professoras Luciana Rodrigues da Cunha, Patrícia Aparecida Pimenta Pereira e Silvia Mendonça Vieira. Durante o processo da glicólise, a glicose é inicialmente degradada em piruvato e este, por sua vez, é metabolizado em diferentes compostos de acordo com o tipo de fermentação. Os metabólitos liberados por cada micro-organismo e os substratos fornecidos como alimento para tais é o que determina, juntamente com a qualidade dos ingredientes, as propriedades sensoriais dos alimentos. O objetivo da pesquisa consiste em avaliar a luminosidade da crosta e do miolo de pães de leite de fermentação natural e industrial para que possamos comparar as propriedades físico-químicas de ambos e encaixar nas preferências do consumidor. O fermento natural nutrido com a farinha de trigo integral tende a ser mais denso e abrigar maior quantidade de micro-organismos selvagens. Porém, a capacidade fermentativa do fermento natural nutrido com a farinha de trigo branca é maior e o processo fermentativo ocorre mais rapidamente. Optou-se pela elaboração de um fermento natural de farinha branca e o outro de farinha integral para que pudéssemos acompanhar as singularidades de cada um e, em todas as análises, compará-los entre eles e com o fermento biológico seco. Nos 2 primeiros dias, estruturamos os fermentos naturais com farinha e iogurte natural. O iogurte natural funcionou como starter das colônias de Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. A partir do 3º dia, passamos a nutrir os fermentos naturais somente com água e farinha, e a partir do 4º dia, iniciaram-se os descartes da metade do conteúdo, que auxilia na renovação das leveduras fermentativas. No 6º dia, utilizou-se o descarte no auge de seu processo para produzir pães. O fermento biológico industrial seco consiste em colônias desidratadas de fermentos produzidos com a levedura Saccharomyces cerevisiae. No processo produtivo dos fermentos naturais, nós utilizamos a batedeira para tornar os ingredientes uma mistura homogênea. Após esse processo, inserimos os fermentos nos potes de vidro e tampamos. Deixamos os fermentos fermentarem na geladeira. A composição dos fermentos naturais podem ser observados nessa tabela. Nessa imagem, podemos observar os fermentos naturais. O processo produtivo dos pães de fermentação natural consistiu na estruturação do fermento natural, na produção da massa com a adição do fermento natural, na modelagem dos pães, fermentação e no método de cocção. O processo produtivo dos pães de fermentação industrial consistiu na produção da massa, adição do fermento biológico industrial, modelagem dos pães, fermentação e cocção. A porcentagem utilizada na produção dos pães pode ser verificada nas seguintes tabelas. O equipamento utilizado para analisar a cor da crosta e do miolo dos pães foi um colorímetro Minolta. O parâmetro de luminosidade é indicado por L e vai de 0 a 100, onde 0 é preto e 100 é branco. Os pães podem ser observados nas imagens a seguir. Realizou-se um teste de média, denominado Tukey. Há 5% de probabilidade através do software Sysvar. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com 3 repetições. A reação de Maillard consiste em uma reação química entre um aminoácido ou proteína e um carboidrato redutor, obtendo-se produtos que dão sabor, odor e cor aos alimentos.
A avaliação da luminosidade da crosta e do miolo de pães de leite de fermentação natural e industrial pode ser observada na tabela a seguir. Como podemos observar, a crosta dos pães elaborados com fermento controle industrial caracteriza uma coloração mais escura que a crosta dos pães elaborados com os fermentos naturais. Porém, o miolo dos pães elaborados com fermento controle caracteriza uma coloração mais clara que a do miolo dos pães de fermentação natural. As cores dos pães de fermentação natural foram iguais entre si. Vale ressaltar que, embora tenhamos utilizado os mesmos ingredientes e as mesmas quantidades na elaboração de ambos os pães, houve diferença na formulação, visto que os fermentos naturais possuem micro-organismos selvagens, retendo assim metabólitos diversos que influenciam nas reações enzimáticas de degradação do amido e caramelização dos açúcares, por conta da reação de Maillard. Alguns fatores, como a presença de bactérias láticas endógenas na farinha de trigo, quantidade de levedura, tipo de bactéria adicionadas à formulação, tempo e temperatura de fermentação, além dos tipos de ácidos orgânicos presentes, podem influenciar o pH e a acidez dos pães. Embora a temperatura de forneamento e o tempo tenham sido iguais para ambos os pães, o pH e a acidez da massa influenciam nas características sensoriais envolvendo luminosidade e, com o processo fermentativo, a formulação da massa é modificada, gerando características sensoriais particulares de cada colônia fermentativa. Diante disso, conclui-se que os fermentos naturais tornam a crosta dos pães de leite mais clara, porém com o miolo mais escuro. As análises colorimétricas nos permitem controlar as variáveis para que os pães tenham as propriedades sensoriais mais próximas da preferência do consumidor. Agradecemos imensamente à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Ouro Preto e à Universidade Federal de Ouro Preto, que tornaram a nossa pesquisa possível. Muito obrigada!